Queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast bíblico. Estamos na missão de estudar um capítulo da Bíblia por dia. E como você bem sabe, estamos no estudo de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Hoje é o capítulo 9. Já prepare a sua Bíblia Sagrada. Você fez o dever de casa? Leu o capítulo antes de vir para o programa? Ó, tá de parabéns! E hoje a gente vai ter vários assuntos. Vamos ver sobre o paralítico de Cafarnaum, a vocação de Mateus, o jejum, a cura da mulher que tinha o fluxo de sangue, a cura de 2 cegos e um mudo e a seara e os seus ceifeiros. É muita coisa. Mas Deus vai nos dar aqui a capacidade para a gente conseguir aprender ao máximo, extrair ao máximo e tudo que for nos permitido aqui falar no programa de hoje, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Juntamente comigo, aqui nos estúdios, está o pastor Jailton Leite. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui sempre, falando da palavra de Deus e até agradeço, pela oportunidade e vai ser uma bênção nós meditarmos na palavra de Deus e Deus vai falar no nosso coração. Espero que as pessoas que vão assistir essa programação recebam a bênção de Deus. E já fica o convite para a esposa do senhor estar aqui também, né? Amém. Amém. Ó, produção, já pega o contato, porque vai ser bênção também, uma mulher de Deus. Quem também está conosco aqui nos estúdios é o pastor Luciano Moreira. Pastor, seja muito bem-vindo e me diga suas expectativas para o programa de hoje. Com certeza, a expectativa de vitória, de bênção para todos que estão acompanhando essa programação, estudando capítulo a capítulo e assim seguindo, alcançando realmente o conhecimento da palavra. Exatamente, vai ser um programa de bênçãos para você, sempre encerrando com um comentário do missionário R.R. Soares, que vem para acrescentar ao nosso aprendizado ainda mais. E como vários pastores já falaram isso aqui no podcast, ao mesmo passo que a gente vem para falar aquilo que Deus falou ao nosso coração, a gente também aprende muito. Então que você aí de casa fique ligado, anteninha ligada em tudo que será ministrado. E lembre-se, assim que termina o programa, não é que terminou, não. O Espírito Santo continua falando com você aí na sua casa, ministrando coisas no seu particular. Então não ache que acabou, fechou a Bíblia, é isso. Não, Deus quer falar com você no seu momento a sós com Ele. É o relacionamento, a comunhão diária com o Espírito Santo. Falando em Espírito Santo, vamos convidar a presença dele para que ele fale aqui ao nosso coração com toda a liberdade. Pastor Luciano, pode trazer essa bênção para a gente hoje? Sim, com certeza. Amém. Em nome de Jesus, oremos. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração. A Tua palavra nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor possa libertar esta pessoa do mal do século, que é a depressão, a ansiedade, problemas financeiros, familiares, inúmeras situações difíceis serão vencidas pela Tua direção. Usa-nos, como também pedimos, que o Senhor venha nos ensinar. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada, pastor. E agora podemos começar esse estudo. Estamos na segunda sessão do livro de Mateus. Tivemos a introdução do capítulo 1 ao 3, do 4 ao 7 já foi o anúncio do reino de Deus, o sermão da montanha. E agora na segunda sessão, do capítulo 8 ao 10, a gente vai ver a manifestação do reino. Já estudamos ontem e hoje também vamos ver muitos sinais e milagres. E amanhã, no capítulo 10, se prepare, porque tem um discurso lindo de Jesus, lindo e duro muitas vezes, né? Mas é isso, Jesus não vai esconder o jogo não, ele sempre manda real, como a gente falou aqui, né? O envio dos 12 a gente vai ver amanhã, mas hoje já até adiantei alguns assuntos aqui para você e vamos começar com a cura de um paralítico. Lembrando, aqui é o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, a gente também vai ter segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e também João. A gente vai entrar ainda nesses evangelhos, o nosso objetivo é ler a Bíblia inteira. E essa mesma história está também em outros evangelhos, como aqueles 4 amigos. Aqui não fala expressamente, Os 4 amigos. Mas a gente sabe que essa é a história através das referências cruzadas. E a gente vê no versículo 2 e 6 que Jesus é poderoso não só para curar, mas para perdoar pecados. Apesar de, claro, Jesus está pregando a mensagem, o evangelho, anunciando o reino, as verdades e manifestando o reino de Deus, a gente vê os milagres se cumprindo, Jesus curando.
mas Jesus veio para perdoar pecados. Até porque esse paralítico, ele podia, né, pastor, ele podia ser curado ali, mas se não tivesse o perdão dos seus pecados, ele estaria condenado, iria passar a eternidade em sofrimento. Mas Jesus veio para trazer a vida em abundância, a cura do corpo, da alma, mas também a salvação. Exatamente. A obra completa. Exato. A obra completa. E a grande dificuldade dos religiosos aceitar o Senhor Jesus perdoando pecados é porque eles, na verdade, não queriam a salvação, Cristo, uma libertação. Nós sabemos e entendemos o histórico do momento, né, o momento social, onde Roma dominava. Então, existia também aquele receio político, onde não, daqui a pouco a multidão vai começar a acompanhar ele e pode surgir uma rebelião e vai romper com Roma, teremos um problema. Então, foi misturando tudo, ou seja, uma série de confusões no lado carnal humano, tentando bloquear a grande bênção espiritual, onde eles não aceitavam. Ele não pode perdoar pecados, mas Cristo ele faz a obra completa. Perdoa pecados, como também curou. Sim, a maior bênção de todas é a salvação, não é verdade? E é interessante porque os fariseus, os mestres da lei, pensaram. E Jesus sabe o pensamento deles. Jesus sabe os seus pensamentos, sabe os meus, sabe todos os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, assim, a gente não vai ser julgado ali pelo Senhor por aquilo que nós fazemos, falamos, mas até os nossos pensamentos. Ele sim é Senhor sobre todas as coisas, né? E nessa história é interessante porque Jesus viu a fé dos amigos, viu a fé daqueles 4 amigos que desceram um paralítico pelo telhado. E é interessante isso porque, de repente, aquele paralítico já tinha entregado os pontos. Já tinha desistido, já não via mais saída. Mas olha só a importância das suas companhias, né, pastor Jailton? Porque elas podem mover grandes milagres na sua vida. Exatamente. E foi isso que Deus... É interessante que Deus, ele chama a atenção de Deus, né? Pela fé que eles estavam tendo ali. E pelo fato de eles estarem com aquela fé, Deus, ele cura aquele paralítico. E também, como o pastor falou, né? Uma das coisas muito importantes que Jesus mostrou nesse texto foi o fato de o Senhor ele buscar não só curar aquela pessoa, mas salvar aquela pessoa, né? E mostrando que uma das coisas mais importantes é a nossa salvação. As coisas mais importantes, que muitas vezes a pessoa está à busca só só da bênção, né? Só daquilo que o Senhor pode dar. Só as mãos, Só as mãos, mas realmente a comunhão com Deus, a presença de Deus. E o que fez Jesus curar aquela pessoa foi eles ver aquele esforço, né? É uma fé não só do falar, mas é uma fé de movimento. É uma pessoa que vai atrás, corre atrás, não viu a dificuldade, mas avançou e recebeu a bênção e acredito eu também a salvação, perdão dos pecados, né? Que é o mais importante. É a maior bênção, gente. A maior bênção de todas é a salvação. E no versículo 8, ali as pessoas ficam impressionadas por dar esse poder aos homens, né? Que Deus dá esse poder aos homens. Jesus estava ali como homem. Ele estava sendo usado pelo Espírito de Deus, mas era um homem, uma pessoa comum, para você não apontar para Jesus e falar, mas ele era Jesus? Ele conseguia porque ele era o Filho de Deus? Mas não é assim, ele era filho de Deus sim, mas enquanto ele pisou nessa terra, ele abriu mão dessa glória, ele desceu do seu trono, né, e fez semelhante a nós. Então é para que a gente tenha ele como exemplo. E esse poder que estava sobre Jesus, o Espírito Santo em nossas vidas, nós também temos esse poder, essa mesma autoridade, que é o Espírito Santo. Do 9 ao versículo 13... a gente vai ver Jesus e Mateus, né? O chamado de Mateus. Nós vemos que o nome dele, né, é Levi. Isso está descrito aqui dentro desse livro. Mas Jesus chama ele. Ele era um cobrador de impostos. Não vou entrar tanto nesse mérito, a gente tem vários assuntos para falar também. Até o comentário do missionário vai falar muito sobre isso. De que era uma figura muito emblemática, complicada, porque ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus. Impostos exagerados do governo de Roma. Então ele era um judeu a serviço do governo de Roma, que oprimia os judeus. Então ele era considerado um traidor. Mas olha Jesus usando de amor, de misericórdia e enxergando nele um chamado, um propósito. Da mesma forma,
nós. Olha como Deus, ele tem um olhar diferente, né? Ele enxerga na pessoa ali o propósito dela, consegue enxergar o depois. A gente só vê o antes, a gente só vê o que foi aquela pessoa. Mas Jesus tem um olhar diferenciado, né? Do versículo 10 ao versículo 13, aí é interessante que após ele chamar Mateus, Mateus agora é um discípulo de Jesus, nós vemos ele na casa de Mateus jantando ali com vários pecadores, aqueles que não eram bons. E publicano, só para você entender, ele é semelhante a um político no dia de hoje, né? Um traidor, alguém que é corrupto. E os mestres da lei, os fariseus, ficaram olhando para Jesus e não faz sentido, estão falando que ele é o Filho de Deus. E ele está jantando, está na mesma mesa que os pecadores, que os publicanos. Pastor Luciano, faz sentido isso? Olha, Júlia, vou falar a verdade, né, pastor Jailton? Faz e faz muito. Por quê? Cristo estando à mesa com eles, poderia ser para eles, e esse era o objetivo, testemunho, e também alcançar. Assim como o evangelho, porque muitas são as pessoas que falam assim, não vou chegar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não tem nada de Cristo. Serve aqui, faz aquilo, acolá, uma vida totalmente perdida, vive em meio à perversão. Como que esta pessoa vai ser alcançada? Se não há quem pregue, se não há quem anuncie a boa palavra, se não há quem lhe mostre o bom caminho. Exatamente. E, assim, se eu já me acho boa o suficiente, eu vou precisar de Jesus, de Deus, para quê? Eu preciso reconhecer, assim como você aí de casa, assim como todos nós, que existe uma doença que já fez parte, que faz parte da natureza humana, da natureza carnal, que é o pecado. E todos os dias, todas as horas, todos os minutos, eu preciso renunciar à minha carne. Eu preciso subjugar a minha carne para que seja feita a vontade do Pai. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, né? Que é uma natureza pecaminosa, mas que em Cristo eu encontro a graça e a misericórdia. Não é que isso é um cartão de crédito aí da graça para você abusar, não é a super, hiper graça, não é nesse sentido, mas que você entenda que você precisa reconhecer que você é necessitado de Deus para poder receber. Se você já é bom o suficiente, né, pastor Jailton? Então, não tem espaço para Deus. Exatamente. Esse texto é muito bonito, né? No sentido de respeitar o próximo, no sentido de respeitar as pessoas, aquelas pessoas que às vezes não têm um conhecimento da palavra de Deus, e você poder ter se aproximar, mostrar Jesus para essas pessoas. O chamado de Mateus, né, uma pessoa improvável, né, de ser um discípulo de Jesus, de ser um apóstolo, né, de Jesus, a pessoa que foi tremendamente usada por Deus, até porque nós estamos lendo, né, um evangelho, né, segundo ele. Então, a gente vê como Deus ele trabalha na vida de uma pessoa. Então, Jesus veio para essas pessoas, né? Para essas pessoas que precisam, né, de Jesus. Não aquelas pessoas que a gente não precisa, né? Todos nós precisamos de Jesus, né? Exatamente. Aqueles que já conhecem a Cristo, já aceitaram ao Senhor Jesus, ainda precisam melhorar em muitas coisas. E aqueles que não conheceram, a gente tem uma coisa em comum, né? Todos precisamos. Verdade. Aqueles que conhecem e não conhecem, uma coisa é fato, todos nós precisamos. Nós precisamos da misericórdia, precisamos do amor de Deus, das direções, dos ensinamentos dele para a nossa vida. Júlia, um detalhe, sim, perdão. Claro, imagina. O que deixa bem claro nesse trecho bíblico? O Senhor Jesus chamou Mateus, que era o símbolo da opressão, da cobrança ali exagerada de impostos, daquela opressão, e logo ele foi chamado e ele seguiu, ou seja, um exemplo de que o Senhor Deus ele queria realmente libertar, e é o que ele veio para fazer com todos nós. De repente você olhe você faça uma autoanálise e fala, mas só tem impureza na minha vida, o meu passado é uma história completamente horrível, eu fiz tudo de errado. Enfim, que você entenda que Jesus está de braços abertos para você. Que não importa o que você fez de errado, Ele é o único capaz de tirar toda a impureza. Não só curar você no seu corpo e na sua alma, mas assim como nós falamos no início desse programa, Ele é poderoso para poder perdoar pecados.
limpar o seu coração, fazer você alvo, mais alvo do que a neve, limpar realmente a sua vida e ser uma nova criatura. É isso que Deus tem para você. De repente você era o Levi, o cobrador de impostos, mas Deus está chamando você hoje por um novo nome. Deus está dando uma nova direção para você, uma nova identidade, porque você aceita a Jesus no seu coração, nova criatura. Deus não vai mais levar em consideração os erros, as impurezas e os pecados que você cometeu no seu passado, porque Ele chama você pelo novo nome. Você agora é o Mateus, não é verdade? Ele dá ali um propósito, um chamado. Ele foi um evangelista ali, né? Foi um homem muito usado por Deus e assim Deus quer fazer com a sua vida também. Seguindo aqui, do 14 ao 17, a gente vai ver sobre Jesus e o jejum, né? Ele ensinando ali aos mestres da lei, explicando, mas os mestres da lei não estavam querendo compreender, né? Não conseguiam entender as verdades celestiais. Jesus querendo trazer algo novo, mas eles ainda com o vinho velho, o odre velho, não ia casar muito bem. Não vou aprofundar tanto nesse texto, porque a gente vai agora encontrar duas histórias extremamente interessantes, que compreende aqui do versículo 18 ao versículo 26, onde Jesus vai curar uma mulher e também uma menina, ou seja, a filha de Jairo, que estava ali sofrendo, também a mulher do fluxo de sangue. E é interessante que a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos, né? Não acredito que seja só uma coincidência, mas um dia a gente desvenda aí esse mistério. Mas fato é, do 18 ao 19, Jairo vai ao encontro de Jesus. Ele era o mestre da lei. Ele creu em Jesus. Para procurar Jesus, ele creu. Então, a gente vê que estavam também sendo quebrantados, né? E algo me chama a atenção, é como se tivesse acontecendo uma emergência. Era uma emergência, a filha dele estava precisando de ajuda e dá um pause na história dele. E começa a história da mulher do fluxo de sangue. Isso nos mostra que as histórias de outras pessoas vão ser transformadas enquanto a sua ainda está no processo. Pastor Jailton, isso muitas vezes é difícil de entender. Isso às vezes traz uma confusão na vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa acha que, poxa, será que Deus está comigo? Mas Deus falou comigo e disse que ia me abençoar, mas ao mesmo tempo parece que pausou e parece que eu estou sozinho. Não, acredito que, como Jesus ele falou, crer, né? Sim. Não deixe aquilo que está à sua volta venha te confundir, né? Porque se Deus falou o seu coração, você vai chegar lá, né? Você vai tomar posse da bênção. Claro que tem um tempo, tem um propósito, tudo tem um propósito diante de Deus, né? E isso é um exemplo, né? Deus falou o coração dele, né? E ele vai, só que aí no meio do caminho tem aquela confusão, acredito eu. E ele teve que ficar firme na palavra, né? Exato, por isso que eu falei, em meio à confusão, né? Então, às vezes, esse meio à confusão faz a pessoa, às vezes, a tendência, a pessoa sair do foco. Sair, né, de perder o foco, de não olhar para Jesus mais, diante de tantas confusões. Que você possa continuar olhando para Jesus e seguir em frente. E ficar firme na palavra, porque a partir do momento em que a história da mulher do fluxo de sangue começa e tem esse pause na história da cura da filha de Jairo, ele podia ter abrido mão da palavra, ter perdido a esperança, perdido a fé, mas ele continua firme. E é interessante pensar, né, pastor Luciano, de que ele podia ter esmorecido, ele podia ter desanimado. E quantas vezes que, enquanto você está à espera do seu milagre, você ora por outras pessoas que estão até na mesma situação, acontece na vida delas e você fala, Jesus, e eu? Por que eu não fui atendido? E eu? Mas é isso, a história de outras pessoas serão transformadas enquanto a sua está acontecendo, né, pastor? Exatamente. E uma coisa assim, uma convicção, uma certeza tão grande de Jairo, que quando a mulher tocou em Cristo, né, aí diz ali nas vestes, e ele diz assim, ó, alguém me tocou. Aí os discípulos começaram ali, e ele falou assim, porque senti que de mim saiu virtude. Então, entenda que Jairo continua acreditando. Jairo poderia, se fosse uma maneira natural, dizer assim, o poder dele já saiu. Curou essa mulher, o meu milagre não vai acontecer. Mas não, ele não. Sentiu que de mim saiu virtude. Mas ele continua ali paciente, perseverante, determinado a alcançar o milagre na parte dele. E bem como a senhora falou, quantas vezes
Realizamos um pedido a Deus. Já passou por isso, pastor Jailton? Eu acho que a pergunta é quem nunca passou por isso. Realizamos um pedido a Deus, aí no meio da nossa oração pedimos lá pelo João. Aí o João recebe a vitória e... Eu tô lembrando de um salmo aqui, pastor, que acho que é o salmo número 22, que o salmista Davi, que ele fala assim, olha, versículo número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Todo mundo já Porque te pensou isso. alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Às vezes é um questionamento de muita gente. A pessoa está orando, falando com Deus e está indo para a igreja, buscando a Deus, mas não está ainda recebendo o seu milagre. E é o que o pastor falou, a gente tem que olhar para Jesus, né? Ver os outros recebendo a cura, ver os outros casando, ver os outros sendo bem-sucedidos financeiramente. Aí você pode olhar, mas e eu? Não olhe assim com esse olhar, mas entenda que ainda há virtude, né, pastor Isso aí, Luciano? como Jairo, ainda há virtude. Tem poder e Ainda vai há acontecer. virtude. Vai É uma acontecer. fonte inesgotável, meu Isso aí. amigo. Tem para outra pessoa, mas tem para você também. Os discípulos, a gente vai chegar nessa parte. Eu tô aqui acelerando a história, né? Mas da multiplicação. Só as pessoas foram alimentadas? Não, os discípulos também. Primeiro eles serviram, não é verdade? Mas sobrou pão para eles. Eles tiveram um alimento. Só uma curiosidade, eu achei interessante, eu não tinha conhecimento disso, na história da mulher do fluxo de sangue, a gente sabe, né, que ela tocando em Jesus, ela estava arriscando tudo na vida dela. Ela podia ser apedrejada naquele momento. Mas ela falou, eu vou arriscar. Porque tem uma palavra lá em Malaquias 4:2 que diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a cura trará nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Você olha assim, não entende nada, né? Mas no original, essa palavra asas e a cura terá nas tuas asas, esse asas, no original significa vestes, né? A orla das vestes. Então a gente vê que ela estava com fé na palavra. E tem um entendimento também de que o pastor Michael também já trouxe, e eu achei isso sensacional, sobre os filactérios, né? Que ficavam ali pequenos versículos, a palavra, e ficavam ali mesmo na orla, e aquela mulher tocou numa palavra, e aí saiu virtude. E é isso que vai mudar a sua vida. Você quer tocar em Jesus? O mais próximo de Jesus para você tocar é a Bíblia Sagrada, ele é a palavra encarnada e nós temos a palavra aqui nas nossas mãos. Seguindo aqui, a gente vê, né, a cura da filha de Jairo, do versículo 23 ao 26, é um estudo muito interessante também. Nós vemos do versículo 27 ao 31, Jesus cura 2 cegos. Aqui é um ponto muito interessante, que eles reconhecem Jesus como filhos de Davi. Olha isso. Isso chama muita atenção, porque eles poderiam não ver fisicamente, mas os olhos espirituais estavam bem atentos e sabiam ver e reconhecer que ele era o Messias enviado. Muitos podem até enxergar naturalmente muito bem, mas os olhos espirituais, né, pastor Jailton? Estão fechados. Estão cegos espiritualmente. Tem um exemplo também muito clássico, né, na Bíblia Sagrada dos discípulos do caminho de Emaús, né? Sim. Pessoas que estavam totalmente cegas, que não enxergavam Jesus ali ao lado deles, né? Sendo que essas pessoas, né, que estavam cegas naturalmente, né, eles conseguiram, né, alcançar Jesus, ou seja, é pela nossa fé, né? Isso aqui é uma fé muito, às vezes é até uma fé individual também, como da filha, né? A gente Sim. voltando um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, né? A fé, uma fé individual, porque ninguém poderia imaginar aquela mulher, né, com aquele fluxo de sangue tocar em alguém. Então, mas ela sentiu no coração, ou seja, tem pessoas que têm uma direção de Deus. Eu acredito que essa pessoa também tinha uma fé individual. Deus, ele falou algo no coração dele. Por isso, até porque ele já vai até o Senhor falando, ele é o filho de Davi. Então, ele pode resolver meu problema. Então, a gente precisamos abrir os nossos olhos espirituais, né? A gente, às vezes, não está enxergando Deus, sendo que Deus está pertinho da gente. Sim, e mais uma vez, aquela fórmula, seja feita conforme a sua fé. A gente vai ver isso acontecendo muitas vezes. Do 22 ao 34, a cura de um mudo. E um texto lindo da Bíblia Sagrada, que está lá do 35 ao 38, né? Que vai mostrar como nós precisamos de mais trabalhadores. Jesus vai dizer aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Precisamos, né, pastor Luciano? Olha. De mais pessoas em prol do reino de Deus, trabalhando com os interesses do reino de Deus, né? Exatamente. E algo que até como pastores nós realizamos Sim. isso, né? Oh, Deus,
acrescenta obreiros, acrescenta o irmão para o ministério de louvor. Às vezes Deus até chamou essa pessoa, mas ela está relutando. Exatamente, né? O chamado já chegou, o Senhor já bateu a porta do coração dela, mas ela está relutando. E realmente aí é o que ela vai ter que prestar conta com o Altíssimo no grande dia, né? A colheita é grande, que você possa se dispor ao Senhor. Deus usa pessoas disponíveis. Enquanto houver espaço no seu coração para Deus trabalhar, enquanto você der liberdade para Ele, Ele vai se aperfeiçoar até nas suas fraquezas. É ali onde Ele é mais glorificado, onde você vê, mas eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Aí Deus fala assim, é aí que eu vou te usar. Cuidado quando você fala assim, eu nunca vou... Deus, qualquer coisa, mas não me chama para fazer isso. É aquilo ali. Aí nessa hora o anjo com um bloquinho de notas falou, então é isso. E anotou e falou, então é nessa área que eu vou te usar. Mas, gente, a glória de Deus é ainda maior quando Ele te usa nas suas fraquezas. É sensacional, assim. Dá um frio na barriga? Dá. Mas quando Deus te usa, meu amigo, a glória é toda dele. Você vê que não é nada na sua capacidade. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E é exatamente isso. Para a gente finalizar, nós temos o comentário do missionário R.R. Soares, que ele diz assim... Ao receber o convite para ser discípulo de Jesus, Mateus, o publicano, deixou tudo e prontamente o seguiu. Ele cobrava impostos para o governo romano, profissão que não tinha boa reputação. Em geral, além de trabalharem para o regime opressor, os cobradores agiam com desonestidade. Por essa razão, alguns fariseus estranharam o fato de Jesus ter se reunido com os publicanos em uma festa na casa de Mateus e passaram a questionar os seus discípulos. Porém, o mestre lhes respondeu de modo surpreendente, afirmando que o motivo pelo qual ele veio ao mundo foi justamente para salvar os pecadores e não tratar daqueles que não precisam ser curados. As Escrituras nos mostram que a missão de Cristo é resgatar o homem perdido. Por isso, sua mensagem visa ao arrependimento e à cura. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Luciano. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar na programação. Que Deus continue abençoando o seu dia e que essa palavra ela possa produzir resultados. Se você deseja conhecer, estou ali na cidade de Magé. Tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, na Rua Coronel João Valério 281, bem no centro, próximo ao Clube Magiense. Ou também pode como? Seguir lá, @IGDMagé no Instagram e vai estar sempre sendo notificado. Perfeito, amém. Siga lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo. Toda a agenda. Exato, perfeito. E pastor Jailton Leite, muito obrigada também. Eu que agradeço, pela oportunidade de estar aqui na programação. Eu também vou deixar meu endereço da igreja, lá na Avenida Presidente Jogo Goulart, 846, ali no bairro do Vidigal. Estamos ali na quarta, sexta e os domingos, de manhã, à noite, de manhã e à noite. Vai ser bênção de recebê-los. Perfeito. Muito obrigada, meus amigos, e obrigada a você aí de casa que sempre nos acompanha. Já sabe o que eu vou dizer, né? Dever de casa. Estude Mateus capítulo 10 e volte amanhã para mais ensinamento. É um outro capítulo bem grandinho, né? São aqui 42 versículos. Que Deus nos ajude. Eu aguardo por você amanhã. Fica aqui o meu abraço e até mais. Deus abençoe. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!